Bom dia. Altas autoridades da República de Cuba, Senhor Fiscal-General da República de Cuba, Dom Dario Delgado Cura, caro amigo, Senhores Fiscais-Generais presentes, Senhores Procuradores-Gerais da República presentes, Senhores Vice-Procuradores-Gerais da República presentes, Senhores Juízes, Senhores membros do Ministério Público, convidados, caros senhores e caras senhoras. Uma primeira nota para pedir desculpa por não falar espanhola, mas sei que as senhoras tradutoras são ótimas, o que é um reflexo da excelente organização do Senhor Fiscal-General da República de Cuba, a quem desde já agradeço calorosamente o modo como tem recebido todas as delegações e principalmente a delegação de Portugal. A minha intervenção é uma mera troca de experiências profissionais para vos dar uma nota sobre aquilo que é a organização do Ministério Público em Portugal. Pensamos que a história de todos os nossos países é suficientemente rica, como aliás se acabou de ver e de ouvir pela comunicação da Senhora Fiscal-General da República da Venezuela, e ao longo da história têm sido muitos os momentos em que os nossos povos se têm cruzado. Penso, pois, que todos temos interesse em nos conhecer de uma maneira mais profunda. Peço também desculpa por eventualmente ser um pouco longa, mas não consegui escrever algo de mais curto. Não existe um modelo único de Ministério Público, nem uma tal identidade será, provavelmente, uma necessidade ou exigência para que o Ministério Público possa impor-se nos respectivos sistemas de justiça como garante da legalidade, da defesa dos direitos dos cidadãos e da comunidade e da defesa dos interesses coletivos do Estado, como garante da administração equitativa, imparcial e eficaz da justiça, em síntese, como garante do Estado de Direito. É a sua ação em nome do interesse público, dos direitos fundamentais, da legalidade e da justiça, que deve ser o denominador comum dos diversos modelos do Ministério Público. Para que assim seja, é, porém, exigível que o Ministério Público esteja dotado externa e internamente de um núcleo essencial de características que garantam a sua autonomia e a não ingerência dos outros poderes do Estado. É, pois, necessário que esteja legalmente garantida a não ingerência de outros poderes na sua atividade e orientações, que as suas atribuições e competências estejam claramente definidas na lei, que a sua organização e a forma de nomeação do seu dirigente máximo sejam transparentes e legitimadoras e se encontrem claramente definidas na lei, que esteja conformado por princípios de autonomia, de responsabilidade e de estabilidade, que a atuação dos seus membros esteja sujeita a princípios fundamentais como o da legalidade, isenção e objetividade, que as suas decisões sejam transparentes e controláveis, que estejam definidas legalmente os limites da intervenção hierárquica nos casos dos modelos do Ministério Público cuja organização obedece ao princípio da hierarquia, que estejam legalmente definidas as regras relativas ao exercício da ação disciplinar, ao ingresso, nomeação, colocação, transferência, suspensão e demissão dos seus membros, que a competência de decisão sobre essas matérias esteja cometida aos seus órgãos internos, que se garanta a transparência dessa decisão e que a mesma seja suscetível de impugnação. Garantidas que estejam, pelo menos, estas linhas conformadoras, o concreto modelo do Ministério Público em que possam concretizar-se assume, pois, um relevo relativo. O Ministério Público português reúne atualmente, após um longo percurso evolutivo, todas aquelas características.
O Ministério Público Português é um órgão constitucional do Estado, inserido no título 5º da Constituição da República Portuguesa, relativo aos tribunais. O Ministério Público Português enquadra-se no âmbito do Poder Judicial como um órgão do Judiciário e não do Executivo, ainda que sem qualquer dependência dos juízes. A sua autonomia tem consagração constitucional e concretiza-se no seu estatuto próprio. O Ministério Público, pela vinculação a critérios de legalidade e objetividade e pela exclusiva sujeição dos magistrados do Ministério Público às diretivas, ordens e instruções previstas no seu estatuto, destinadas a conformar a sua atuação unitória e uniforme. O Ministério Público Português é uma magistratura paralela à magistratura judicial, mas dela independente, como já disse. Tem regras de organização, estatuto e governos próprios. Os membros do Ministério Público em Portugal são considerados magistrados e não funcionários públicos. O Ministério Público é autónomo em relação aos demais órgãos do poder central, regional e local e é conformado por 3 grandes princípios: o de hierarquia, responsabilidade e estabilidade. A estrutura organizativa do Ministério Público, os critérios pelos quais a sua atuação se rege e os princípios a que está subordinado definem e garantem a autonomia externa, a autonomia perante os demais órgãos do Estado e garantia da sua não ingerência de qualquer poder externo na sua concreta atuação. Garantem também a autonomia interna, ou seja, a autonomia dos seus magistrados no exercício das respectivas funções no âmbito dos processos concretos que lhes estão distribuídos. O que encontra a sua máxima expressão na regra da separação das competências de direção, coordenação e fiscalização da atividade do Ministério Público atribuídas ao Procurador-Geral da República e das competências disciplinares e de gestão de quadros exercidas pelo Conselho Superior do Ministério Público. Este Conselho Superior do Ministério Público é um órgão colegial integrado na Procuradoria-Geral da República e é composto por membros eleitos pelo Parlamento, designados pelo Ministro da Justiça, magistrados do Ministério Público eleitos pelos seus pares e outros magistrados do Ministério Público por inerência das funções que ocupam na hierarquia. O Conselho Superior do Ministério Público é presidido pelo Procurador-Geral da República e, apesar da presença de membros eleitos pela Assembleia da República e pelo Ministro da Justiça, a maioria é assegurada por magistrados do Ministério Público. Os magistrados do Ministério Público ingressam na carreira mediante concurso e, nos termos constitucionais e estatutários, a sua nomeação, colocação, transferência e promoção competem à Procuradoria-Geral da República através do Conselho Superior do Ministério Público, não podendo ser transferidos, suspensos, aposentados ou demitidos, senão nos casos expressamente previstos na lei, designadamente no Estatuto do Ministério Público. O conjunto de regras e critérios que regulam a nomeação e colocação dos magistrados do Ministério Público, seja ou não para cargos de direção e chefia, conferem garantias de transparência e legitimação da sua atuação. O equilíbrio de poderes, que resulta da intervenção conjunta e perfeitamente delimitada do Procurador-Geral da República, nomeado e exonerado pelo Presidente da República, sob proposta do Governo, tendo o seu cargo a duração de 6 anos, o mandato tem duração única de 6 anos, e de um órgão plural como o Conselho Superior do Ministério Público, é um garante da autonomia do Ministério Público, da sua legitimação e da legalidade da sua atuação. Assim estruturada, a autonomia do Ministério Público é assumida como uma vertente essencial do princípio da separação dos poderes e, nessa medida, como pilar do próprio Estado de Direito, da imparcialidade da ação penal, da igualdade dos cidadãos perante a lei, constituindo-se como pressuposto e garantia essencial da independência dos tribunais. Sem a autonomia do Ministério Público não existe independência do Poder Judicial. As características essenciais que conformam o Ministério Público português estão refletidas e concretizadas na sua estrutura e organização interna, nos poderes e competência dos seus órgãos e agentes e na limitação das instruções do Ministro da Justiça aos procedimentos cíveis em que o Estado seja interessado. O Ministério Público português encontra-se representado em todas as jurisdições e em todos os tribunais,
na jurisdição comum, criminal, cível, família e menores e laboral, na jurisdição administrativa, na jurisdição tributária, no Tribunal Constitucional e no Tribunal de Contas. As suas competências são, pois, diversificadas. Ao Ministério Público compete exercer a ação penal, dirige a investigação criminal e acusa, defendendo a sua posição em julgamento, defender e promover os direitos das crianças e dos jovens, tem poder de iniciativa processual nos tribunais de família e menores e de fiscalização das comissões de proteção de crianças e jovens, defender os trabalhadores, representa os trabalhadores nos tribunais de trabalho, instaurando e contestando ações judiciais em seu nome, defender e promover os direitos coletivos e da comunidade, tem poder de iniciativa nas ações, tem poder de iniciativa nas ações do Tribunal Cível e no Tribunal Administrativo em defesa de interesses difusos do ambiente e do consumidor, por exemplo. Tem ainda a competência de representar o Estado, os seus interesses particulares em matéria cível, atuando aqui como seu advogado. Esta diversidade de atribuições impõe ao Ministério Público uma intervenção ativa, isenta, objetiva e eficaz no exercício das suas funções, com exceção relativa aos procedimentos cíveis do Estado. O Ministério Público não recebe instruções de outros poderes, estando também legalmente regulados e delimitados os poderes de intervenção hierárquica interna. Assim, o Procurador-Geral da República, sem prejuízo das concretas intervenções processuais enquanto superior hierárquico, detém um poder diretivo genérico que, visando o reforço da unidade nacional de atuação, pode compreender a definição de objetivos ou de condições de ação, o que concretiza com a emissão de diretivas, ordens e instruções dirigidas a toda a magistratura do Ministério Público. No âmbito dos processos concretos, o Procurador-Geral da República e os superiores hierárquicos apenas podem emitir ordens escritas aos magistrados nos termos expressamente previstos na lei e no exercício dos poderes hierárquicos legalmente delineados e expressos, não sendo, pois, admissíveis ordens e instruções concretas. Salvo as ordens ou instruções emitidas nos termos da lei processual e as diretivas, ordens ou instruções genéricas emitidas pelo Procurador-Geral da República, que apenas podem ser recusadas com fundamento na sua ilegalidade, os magistrados podem recusar o cumprimento de diretivas, ordens e instruções dos superiores hierárquicos imediatos, não apenas com fundamento na sua ilegalidade, mas também com fundamento em grave violação da sua consciência jurídica. O Código de Processo Penal prevê expressamente os casos em que os imediatos superiores hierárquicos podem intervir nos processos concretos. No essencial, respeitam a prorrogação de despacho de arquivamento e de recusa de reabertura do inquérito, da apreciação e decisão de incompatibilidades e impedimentos e exercício do prazo máximo, excesso do prazo máximo do inquérito. Crime. A intervenção hierárquica limita-se ao imediato superior hierárquico, estando apenas prevista a intervenção do Procurador-Geral da República no âmbito do Instituto de Aceleração Processual, quando tenha sido ultrapassado o prazo máximo de duração do inquérito de crime previsto na lei, fixando-se neste caso, e se for caso disso, prazo para o seu encerramento. No entanto, no âmbito do processo penal, apesar de os inquéritos criminais serem aleatoriamente distribuídos pelos magistrados, o Procurador-Geral, com vista à eficácia do exercício da ação penal, pode atribuir ao Departamento Central de Investigação e Ação Penal, que é o Departamento do Ministério Público Português, que centraliza a investigação da criminalidade mais complexa, grave e violenta, como a corrupção e a criminalidade económica ou financeira, pode diferir competência para a direção concentrada do inquérito quando estão em causa crimes de manifesta gravidade e especial complexidade e dispersão territorial da atividade criminosa. E pode ainda o Procurador-Geral nomear qualquer magistrado do Ministério Público para coadjuvar ou substituir o magistrado a que o processo esteja distribuído, sempre que razões ponderosas de complexidade processual ou repercussão social o exijam.
mantendo-se sempre, contudo, a autonomia do magistrado nos termos já expostos e referidos em cima. Acresce que o Procurador-Geral da República, no âmbito dos seus poderes de direção, pode emitir diretivas sobre matéria doutrinária, obrigando a determinadas interpretações da lei que vinculam todos os magistrados. Estas diretivas são publicitadas através da publicação no Jornal Oficial. Como se pode verificar, a intervenção da hierarquia encontra-se associada, como o Tribunal Constitucional Português afirmou, aos amplos poderes de iniciativa e de ação que cabem ao Ministério Público. Estes reclamam uma atuação coordenada que cautele a variação e a fragmentação de procedimentos e reaja a decisões contraditórias dos tribunais mediante a propositura de recursos das respectivas sentenças e assim se garantindo a igualdade do cidadão perante a lei. No âmbito do processo penal, o Ministério Público tem intervenção em todas as fases do processo crime e atua com sujeição a critérios de isenção, objetividade e ao princípio da legalidade. É o titular do exercício da ação penal sujeito ao princípio da legalidade. Em Portugal não existe o princípio da oportunidade. Está-lhe atribuída a direção do inquérito de crime, no decurso qual os órgãos de polícia criminal, com atribuições de coadjuvação e de assistência, atuam sob a direta orientação e dependência funcional do Ministério Público. Todos os inquéritos de crime instaurados são dirigidos pelo Ministério Público. Como se referiu, o Ministério Público Português é o titular do exercício da ação penal, dirige o inquérito e está presente em todas as fases processuais, sendo na sua atividade processual no decurso do inquérito assistido, coadjuvado pelos órgãos de polícia criminal que atuam sob a sua direta orientação e na sua dependência funcional, como já acima disse. O Ministério Público pode, contudo, atuar por si, sem a assistência ou coadjuvação daqueles órgãos, ou mantendo a direção funcional neles delegar genérica ou especificamente a competência para a investigação criminal. No âmbito das ações de natureza civil e administrativa, em que estão em causa conflitos em que o Estado é interessado e nas quais o Ministério Público intervém em sua representação, o Estatuto do Ministério Público prevê a possibilidade do Ministro da Justiça transmitir, por intermédio do Procurador-Geral da República, instruções de natureza específica em vista à composição extrajudicial do conflito. Compete igualmente ao Ministro da Justiça autorizar, ouvido o Departamento Governamental de Tutela, a confissão, transação e desistência das ações cíveis em que o Estado seja parte, meramente, explique-se, meramente nas ações em que são em causa os interesses privados e particulares do Estado, em que o Estado atua como pessoa no âmbito das ações judiciais. Só nessas existe esta ligação com o Ministro da Justiça. Tal possibilidade não coloca, contudo, em causa nem a sua autonomia, designadamente a autonomia funcional dos magistrados, nem a sua sujeição aos critérios e princípios conformadores da sua atuação, tendo desde logo em consideração a natureza dos interesses em causa no âmbito das referidas ações das quais o Estado é titular. Na diversidade das suas atribuições, a atuação do Ministério Público das jurisdições administrativa, civil, laboral e de família e menores assume particular importância na defesa da legalidade, na tutela e persecução de valores e bens merecedores de especial proteção, dos interesses públicos especialmente relevantes, dos direitos fundamentais dos cidadãos, dos interesses difusos ou coletivos, dos direitos das crianças, incapazes, ausentes e trabalhadores. Sem esquecer as fundamentais atribuições no domínio da fiscalização da constitucionalidade e legalidade das normas, dos rendimentos do património, cargos sociais, incompatibilidades e impedimentos titulares de cargos políticos e altos cargos públicos, bem como a sua intervenção na fiscalização da legalidade das despesas públicas, julgamento das contas e efetivação da responsabilidade financeira no âmbito da apreciação do Tribunal de Contas. As especiais responsabilidades do Ministério Público no âmbito das diversas áreas de intervenção exigem que desenvolva a sua atuação de forma planificada, com definição de estratégias e de objetivos que permitam a obtenção de resultados condizentes com que os direitos dos cidadãos, a comunidade e a justiça reclamam e que permitam a construção de instrumentos de trabalho facilitadores da prestação de contas à comunidade.
Tendo presentes essas exigências e no enquadramento da nova organização judiciária em vigor desde setembro de 2014, foi elaborado para todos os órgãos, departamentos e magistrados do Ministério Público, incluindo a própria Procuradoria-Geral da República, um documento definidor de estratégias, objetivos e orientações para o próximo triênio. Trata-se de um instrumento que não se constitui como limitador da autonomia dos magistrados no desenvolvimento da sua ação no âmbito dos processos que estão distribuídos, mas antes como referência enquadradora da atividade geral do Ministério Público, com a finalidade de potenciar a eficácia da sua ação e dos resultados, bem como a compreensão da execução das suas competências. Queremos poder concluir que as competências do Ministério Público Português e o exercício que delas é feito se projetam de forma indelével nos cidadãos e na comunidade, constituindo-se a sua atuação como um garante da independência dos tribunais e do Estado de Direito Democrático. É com essa consciência que importa continuar a construir um Ministério Público autónomo, imparcial e atuante. Muito obrigada.